Santo Tomás de Aquino foi muito mais do que um simples filósofo ou teólogo, ele foi um verdadeiro gênio que mudou o curso da história da Igreja e da filosofia ocidental. Não à toa, foi declarado doutor da Igreja, um título reservado àqueles cujos ensinamentos são considerados fundamentais. Ao longo da sua vida, ele se dedicou a entender o mundo ao seu redor, buscando unir fé e razão de uma forma que poucos ousaram. Quando falamos de Santo Tomás, falamos de uma mente que enxergou além das fronteiras do pensamento de sua época. Sua importância, no entanto, vai muito além dos títulos. Tomás de Aquino é uma figura essencial para compreender a ligação entre a teologia e a filosofia. Ele acreditava que a verdade, seja ela encontrada na fé ou na razão, sempre aponta para o mesmo lugar, Deus. Ao explorar esse conceito, ele abriu portas para uma nova maneira de pensar, influenciando até mesmo áreas como ética e moralidade. Hoje, sua obra é estudada não apenas dentro da Igreja, mas também em universidades ao redor do mundo. Se você está aqui hoje, é porque reconhece a grandeza desse homem. Mas fique tranquilo, vamos descobrir juntos por que ele se tornou uma das mentes mais brilhantes da história. Preparado para essa jornada? Vamos começar entendendo de onde veio todo esse brilho intelectual. Não é à toa que seu nome ressoa pelos séculos. E, para começar a compreender a profundidade de sua vida, precisamos voltar no tempo e entender quem foi o jovem Tomás, como ele chegou a ser o que foi, e por que decidiu trilhar esse caminho. Agora, adentramos na história de vida de um dos maiores pensadores da Igreja. Tomás nasceu em 1225, na Itália, em uma família nobre. Desde cedo, ficou claro que ele não seguiria os passos convencionais de seus parentes. Enquanto muitos esperavam que ele seguisse uma vida política ou militar, Tomás sentia algo maior o chamando. Ele decidiu se unir à ordem dominicana, um passo ousado, considerando a forte oposição de sua própria família, que chegou a aprisioná-lo em um castelo para dissuadi-lo dessa ideia. Mas, com uma força de vontade inabalável, ele perseverou. Esse período da sua vida foi marcado por uma busca incessante pela verdade. Sua sede por conhecimento o levou a estudar nas melhores universidades da época, onde foi fortemente influenciado por obras de grandes pensadores como Aristóteles. É interessante notar que, desde jovem, ele já se destacava pela sua capacidade de síntese e análise. Ele era um homem de poucas palavras, mas de ideias poderosas e transformadoras. Quando ele começou a lecionar e a escrever, o mundo da filosofia e da teologia nunca mais seria o mesmo. Ao escolher a vida de um dominicano, Tomás abraçou uma missão maior, ajudar a Igreja a entender os mistérios da fé de forma racional. Se pararmos para pensar, o que ele fez foi monumental. Ele abriu caminho para que a teologia não fosse vista apenas como uma disciplina religiosa, mas também como uma ciência. E foi aí que começou seu legado duradouro. Essa busca pela verdade o acompanhou durante toda a sua vida. Porém, nada disso teria sido possível sem uma figura importante que guiou seus passos, Aristóteles. Mas como esse filósofo pagão influenciou tanto a vida de um dos maiores teólogos cristãos? Para entender Santo Tomás de Aquino, é fundamental entender Aristóteles. A filosofia aristotélica foi uma das maiores influências no pensamento de Tomás, especialmente em sua tentativa de unir razão e fé. Aristóteles, com sua lógica estruturada e foco na observação da realidade, deu a Tomás uma base sólida para desenvolver suas ideias. É interessante pensar que, enquanto muitos rejeitavam o pensamento grego antigo, Tomás viu nele um caminho para entender melhor o divino. Tomás foi audacioso ao integrar a filosofia de Aristóteles com a teologia cristã, criando um sistema de pensamento que explicava questões complexas sobre a existência, a natureza de Deus e o propósito humano. Um exemplo prático dessa integração é como ele usou o conceito aristotélico de causa para provar a existência de Deus, algo que discutiremos mais adiante. Foi essa coragem intelectual que permitiu a Tomás expandir os horizontes da filosofia cristã, sem deixar a fé de lado. Ele enxergava que a razão não era inimiga da fé, mas sua aliada. Ao contrário de outros pensadores da época, que viam a filosofia como uma ameaça à religião, Tomás percebeu que, quando usadas corretamente, a filosofia e a teologia se complementavam. E foi através dessa abordagem que ele conseguiu iluminar questões que antes pareciam inacessíveis.
Um exemplo interessante de como isso se aplica à nossa vida diária é quando questionamos a existência de Deus e buscamos respostas tanto na ciência quanto na fé. Assim, a influência de Aristóteles permeia grande parte da obra de Tomás, mas seu maior trabalho, aquele que realmente moldou a teologia cristã, foi a Suma Teológica, uma obra que discutiremos agora. A Suma Teológica é, sem sombra de dúvidas, o trabalho mais icônico de Santo Tomás de Aquino. Escrita com o objetivo de ser um manual de ensino, ela rapidamente se tornou uma das obras mais influentes da história da teologia. Com uma estrutura clara e sistemática, a Suma aborda questões centrais da fé cristã, desde a existência de Deus até a natureza da alma humana. Imagine uma enciclopédia do conhecimento teológico, mais acessível até para aqueles que não são especialistas no assunto. É assim que a obra de Tomás pode ser descrita. A Suma foi dividida em 3 partes principais, abordando Deus, a moralidade humana e Cristo. Cada uma dessas seções é ricamente detalhada, com argumentos que Tomás construiu ao longo de sua vida. O mais impressionante é que, mesmo após séculos, ela continua sendo uma referência tanto para teólogos quanto para filósofos. É um exemplo vivo de como o pensamento de Tomás transcendeu sua época e continua relevante até os dias de hoje. Se você quer um ponto de partida para entender melhor o pensamento tomista, a Suma Teológica é o melhor lugar para começar. Mas não se preocupe, você não precisa ler tudo de uma vez. Pode começar com os temas que mais lhe interessam. A beleza da obra está na forma como ela é estruturada, permitindo que você mergulhe aos poucos nas questões mais profundas da fé. Falando em questões profundas, Tomás foi responsável por uma das mais importantes contribuições filosóficas, as 5 vias, que buscam provar a existência de Deus. As famosas 5 vias de Santo Tomás são, até hoje, um marco na filosofia cristã. Elas representam 5 argumentos racionais que Tomás formulou para provar a existência de Deus. Vamos começar com a primeira via, também conhecida como o argumento do movimento. Tomás observou que tudo que se move precisa ter sido movido por algo. Isso o levou a concluir que deve haver um primeiro motor, que ele identificou como Deus. É um raciocínio simples, mas que nos convida a olhar para o mundo com novos olhos. A segunda via segue uma linha semelhante, mas desta vez focando na causa e efeito. Tudo que existe precisa ter sido causado por algo anterior, e, seguindo essa lógica, deve haver uma causa primeira, que novamente é Deus. Você já reparou como sempre buscamos entender as causas das coisas? Tomás apenas levou isso a um nível mais profundo, mostrando que, no final das contas, a causa última de tudo é divina. As outras 3 vias seguem a mesma estrutura lógica, a terceira via aborda a contingência, a quarta fala sobre os graus de perfeição e a quinta sobre a finalidade ou propósito. O que impressiona é como ele usa a razão para chegar à conclusão de que Deus é a origem de tudo. Não é apenas uma questão de fé cega, mas de raciocínio bem fundamentado. E você pode aplicar essa mesma lógica no seu dia a dia ao buscar respostas para as grandes questões da vida. Falando em fé e razão, você já se perguntou como esses 2 conceitos podem coexistir? Para Santo Tomás, fé e razão não eram inimigas, mas aliadas. Ele acreditava que a razão podia nos levar até certo ponto, mas que, em última análise, a fé era necessária para compreender completamente as verdades divinas. Esse pensamento revolucionário mudou a forma como a Igreja via o conhecimento. Ele defendeu que, embora a razão seja uma ferramenta poderosa para entender o mundo natural, apenas a fé pode nos levar a conhecer plenamente Deus. Um exemplo prático disso é quando tentamos entender os mistérios da criação. A ciência pode nos mostrar como o universo foi formado, mas é a fé que nos ajuda a entender o porquê. Para Tomás, ambos os campos eram essenciais para uma visão completa da realidade. Ele nos ensina que não devemos rejeitar o conhecimento racional em nome da fé, nem ignorar a fé por causa da razão. Na verdade, eles se complementam e nos levam a um entendimento mais profundo. Imagine você, no seu cotidiano, tentando balancear suas crenças espirituais com as descobertas científicas modernas. Tomás de Aquino oferece um caminho: use sua mente para explorar o mundo, mas não se esqueça de alimentar o espírito. Esse equilíbrio é o segredo para uma vida plena. Santo Tomás de Aquino acreditava que a vida cristã deveria ser guiada por virtudes.
Para ele, as virtudes não eram apenas hábitos, mas disposições que moldavam nosso caráter e nos levavam à perfeição moral. As virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, eram, segundo Tomás, os pilares sobre os quais toda a vida moral deveria ser construída. Acredita que o segredo para uma vida virtuosa está em praticar essas virtudes diariamente, mesmo nas pequenas decisões. Por exemplo, a prudência é a capacidade de tomar decisões sábias. Pense no seu dia a dia. Quando você pondera as consequências de uma ação antes de agir, está exercitando a prudência. Para Tomás, a virtude não é algo teórico, mas prático. Se queremos nos aproximar de Deus, devemos cultivar essas virtudes em cada ação. Já a fortaleza nos ajuda a superar dificuldades, e a justiça nos ensina a dar a cada um o que lhe é devido. Não é difícil ver como esses conceitos podem ser aplicados no nosso cotidiano, certo? Além das virtudes cardeais, ele também destacava as virtudes teológicas, fé, esperança e caridade. Estas, segundo Tomás, nos conectam diretamente a Deus. A fé nos guia no caminho da verdade, a esperança nos mantém firmes diante das adversidades, e a caridade nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Em essência, para ele, viver uma vida virtuosa é o caminho para a perfeição cristã. A aplicação prática disso é simples: comece pequeno. Cada escolha que fazemos é uma oportunidade de praticar a virtude. E à medida que avançamos nesse caminho, a influência de Santo Tomás continua viva. Falando em influência, você sabia que o impacto dele vai muito além da teologia? Ele também moldou a educação. Santo Tomás de Aquino não moldou apenas o pensamento teológico, mas também o sistema educacional. Ele é, até hoje, considerado o patrono das universidades e escolas católicas. Durante a Idade Média, as universidades estavam começando a se consolidar como centros de ensino, e Tomás teve um papel fundamental nesse processo. Ele acreditava que o conhecimento deveria ser acessível e organizado, e essa visão foi incorporada nas instituições de ensino da época. Um exemplo prático disso é como as universidades modernas ainda seguem a estrutura de ensino que ele ajudou a criar. A ideia de que o conhecimento deve ser dividido em disciplinas, com uma lógica de progressão, reflete diretamente o pensamento de Tomás. Além disso, seu trabalho influenciou a forma como a teologia é ensinada, não apenas como uma matéria religiosa, mas como uma ciência que exige estudo rigoroso e sistemático. Na Igreja, sua influência é igualmente significativa. Seus escritos continuam a ser uma referência fundamental para o estudo da teologia e da doutrina. O impacto de Tomás vai muito além de seu tempo, e suas ideias continuam a moldar o ensino religioso em todo o mundo. Ele é, sem dúvida, um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Essa influência duradoura é um dos motivos pelos quais ele foi proclamado Doutor da Igreja. O título de Doutor da Igreja é concedido apenas àqueles cujos ensinamentos são considerados fundamentais para a fé e a doutrina católica. Santo Tomás de Aquino foi agraciado com esse título devido à profundidade e clareza de suas obras. Ele é reconhecido como um dos maiores teólogos da história, e suas ideias continuam a ser estudadas e aplicadas até hoje. Ser doutor da Igreja é mais do que um título honorífico, é o reconhecimento de uma vida dedicada à busca da verdade. O que torna Tomás tão especial é sua capacidade de unir razão e fé de maneira que faz sentido até para o homem moderno. Suas obras, especialmente a Suma Teológica, continuam a ser uma fonte de inspiração e conhecimento para teólogos, filósofos e estudantes em todo o mundo. É como se ele tivesse construído uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo racional, algo que poucos conseguiram fazer com tanta maestria. Hoje, quando pensamos em grandes mestres da teologia, o nome de Santo Tomás é um dos primeiros a vir à mente. Ele não apenas influenciou a forma como entendemos a fé, mas também estabeleceu as bases para muitos dos princípios que seguimos na Igreja até hoje. E a relevância de seu trabalho não diminui com o tempo. Agora, chegamos ao ponto final desta jornada, a relevância de Santo Tomás de Aquino nos dias atuais. Afinal, por que ainda estudamos e nos inspiramos em suas ideias séculos depois de sua morte? Santo Tomás de Aquino continua a ser uma figura central no pensamento cristão e filosófico. Mesmo com os avanços da ciência e da tecnologia, suas ideias sobre a coexistência de fé e razão são mais relevantes do que nunca.
Vivemos em um mundo que muitas vezes tenta separar o espiritual do racional, mas Tomás nos ensina que essas duas esferas podem e devem caminhar juntas. Ele nos lembra que, para entender verdadeiramente o mundo e a nós mesmos, devemos buscar respostas tanto na fé quanto na razão. A Suma Teológica, suas 5 vias e sua visão sobre as virtudes continuam a ser estudadas porque oferecem uma sabedoria temporal. Elas nos ajudam a enfrentar questões que parecem intransponíveis, oferecendo uma perspectiva que transcende o tempo e o espaço. Afinal, suas ideias não são apenas para estudiosos ou teólogos, mas para qualquer um que busca um entendimento mais profundo da vida e de Deus. Hoje, mais do que nunca, precisamos de mentes como a de Santo Tomás para nos guiar em um mundo que muitas vezes parece perdido entre a ciência e a espiritualidade. Então, se há algo que podemos aprender com ele, é que a busca pela verdade deve ser constante e que nunca devemos temer usar nossa razão para fortalecer nossa fé. Agora que percorremos essa jornada pelo pensamento e pela vida de Santo Tomás, te convido a refletir sobre como suas ideias podem transformar a sua própria visão de mundo.